condicionados, logo vai ter mais um, as instalações, a perseverança fez com que na época da enchente a gente se dedicasse até 24 horas trabalhando aqui, incansavelmente, para que hoje pudéssemos ter ali um bazar, abençoando os irmãos da igreja e a comunidade de Caxias. A perseverança vai fazer do que daqui 20 dias o telão de LED de 9 metros por 13,20 seja instalado. Perseverança é o seu dízimo, é a sua oferta. Vai ser o maior telão de LED das Eucanas. Demorou, mas venho. E de Caxias também. O maior telão de LED instalado em Caxias, e das Eucanas é o maior também, porque o de Campinas é 9, mas não tem, eu acho, 13,20. Mas enfim, Deus é bom. E a próxima etapa vai ser mudar essas cadeiras que são abençoadíssimas, mas queremos umas cadeiras mais confortáveis. Mas vamos indo passo a passo. A nossa perseverança fez com que a gente idealizasse o mercado solidário, né, pastor? Eu quero te dar uma notícia. A Isadora acabou de ligar e vai investir no mercado solidário, já depositou o valor. Amanhã, segunda-feira, a pastora Eliane, junto com a irmã Paula, vão comprar tudo para montar um mercado solidário na igreja. O que é um mercado solidário? Quem tem, põe, quem não tem, tira. Ou seja, quem não tem condições, vai ali, faz o cadastro e vai ter um valor X por mês, doado pela igreja, para pegar o seu carrinho, fazer a compra, passar no caixa e pagar. E quem tem, continua colocando no carrinho ali fora as suas doações, para a gente colocar no estoque do mercado solidário. São coisas que nós precisamos tirar do eu acho, eu sonhei, eu espero. Não, eu perseverei e conquistei. É assim que as coisas acontecem. Agora só temos que achar o lugar para fazer esse mercado solidário, mas vai sair. Então assim, graças a Deus, nós estamos numa igreja próspera, numa igreja que tem uma boa semente, e uma igreja que persevera. O que é perseverança? Significa ter força e paciência para não desistir. Força e paciência. Força para fazer de uma forma ousada, para não retroceder. E paciência. Porque a pessoa que é impaciente, ela se torna uma pessoa ansiosa e acaba não indo até o final dos projetos. Quantos projetos eu já vi e ouvi falar ao longo dos anos a respeito da igreja, mas eram pessoas sonhadoras, idealizadoras, mas que não tinham o poder da execução. Quando nós iniciamos a multiplicação das igrejas, Deus colocou dentro das nossas igrejas pessoas que sonham, idealizam e executam. Essa é a grande diferença do crescimento. Por isso que quando alguém chega com uma ideia para mim, eu simplesmente digo o seguinte: pode fazer. Aí eu vou ver se realmente essa pessoa executa. A maioria não faz, só fica no papel. Aí tu encontra o irmão, e aí irmão, ele dá uma curva, tchau pastor, para não se explicar por que não executou. A igreja só cresce quando tem pessoas que executam o projeto, que são perseverantes, mas que fazem acontecer. A pessoa que persevera, ela enfrenta dificuldades, ela enfrenta desafios, esperam sem desanimar, alcançando os seus objetivos. Ninguém persevera esperando que caia do céu. Mesmo o maná que caiu do céu, teve que haver uma revelação, teve que ter uma necessidade, teve que ter fé, e aí o maná caiu do céu. Agora, ficar na sombra do onipotente, esperando que desça alguma coisa, não. Tu só vai estar protegido, mas não vai ter provisão. A provisão depende da minha e da sua iniciativa. Então, a perseverança nos ajuda a manter os olhos no alvo. E qual é o nosso alvo? Cristo. Qual é o nosso alvo?
Cristo, porque se o nosso alvo é Cristo, eu sei que sobre Ele está todas as nossas dores, Ele pagou todos os preços, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados, eis que tudo se fez novo, eis que hoje eu tenho a senha do sucesso, Jesus Cristo, e aí nada pode me segurar, porque a fé é um dom que vem dele, não vem de alguém. Ei, me empresta fé, vamos negociar, me dá 30 fé hoje e eu te dou com juro e correção amanhã. Não, fé não está no homem, fé está em Deus, é só pedir que Ele te dá. Ele não negocia, mas para pedir tem que orar, e para orar tem que crer, e para crer tem que buscar, e aí você vai ter a sua perseverança sendo honrada. Como texto principal, te convido a abrir em Romanos 5 e vamos ler do 3 ao 4. Romanos 5, 3 ao 4. O texto diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Sabemos que a tribulação produz, e a perseverança, um caráter aprovado, e a perseverança, e o caráter aprovado, esperança, e o caráter aprovado. Então veja que uma coisa liga a outra, a perseverança me leva a ser aprovado, e a aprovação de Deus me leva a ter esperança. O que é esperança? É esperar no que é certo, isso é esperança. Pode sentar. Então veja, Paulo nos escreve aqui, que ele se gloriou nas tribulações. Mas Paulo era aquele sujeito que quando ele se apresentava, ele dizia: eu sou Paulo, maioral dos judeus, eu sou cidadão romano, eu sou judeu, eu sou isso, eu sou. Quando ele se converte, ele diz: quem vos escreve é o servo do Deus Altíssimo. Ou seja, de soberbo ele virou humilde, e aquele que se gloriava nas conquistas, começou a se gloriar nas tribulações. Você está entendendo? Nós nos gloriamos nas conquistas, mas não devemos. Devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê, pastor? Porque as tribulações é que nos aprovam. Tribulação não é algo do diabo. Tribulação não é algo maligno, tribulação não é algo ruim, tribulação é para ver se você é aprovado, porque como que você vai para um nível maior, se não venceu a tribulação número 1, número 2, número 3, número 4, sem tribulação não há aprovação. Tribulação é de Deus. Quem quer tribulação na sua vida? Eu quero, porque a tribulação me leva a um nível maior. Quem quer tribulação na sua vida? Glória a Deus, a metade não entendeu ainda. Quem tem tribulação na sua vida? Diga glória a Deus. Entendeu? É assim, a tribulação me leva à aprovação. Sem tribulação não tem prova, sem prova não tem conquista, sem conquista não tem esperança. Mas o povo, às vezes, por falta de conhecimento, vem para a igreja: Senhor, me livra da tribulação, tira esse mal de mim, eu quero ficar em paz. Nós vamos ter a paz, que excede todo e qualquer entendimento, mas vamos ter a tribulação, e vamos passar por ela dando glória a Deus, porque é ela que nos eleva, é ela que nos faz atingir um maior posto, é ela que faz as conquistas acontecerem, é ela que nos dá o prêmio diário. Agora você sentado, achando que a tribulação não é, você sentadinho sem fazer nada, é zona de conforto, e isso é do capeta. Ele te paralisou,
E você precisa compreender, você está paralisado aí sem fazer nada, sem dar um passo para frente ou para trás, e nem balançar, é porque Ele te paralisou. Mas quando temos a tribulação, nós podemos dar um passo, um meio passo, mas rumo a Cristo, porque Ele é o alvo. Eu preciso me movimentar rumo a Cristo. Em meio às tribulações, eu tenho que sobreviver. Em meio à tribulação, eu tenho que continuar pagando minhas contas. Em meio à tribulação, eu tenho que continuar colocando comida na mesa. Em meio à tribulação, nós temos que continuar pagando o aluguel da igreja. Em meio às tribulações, nós temos que continuar aprimorando o que precisa, porque é o melhor para Deus e para os filhos de Deus. Em meio às tribulações, nós temos que ser abençoados, porque a palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E se somos mais do que vencedores, que venha a prova, porque vai vir a conquista. É dessa forma que eu preciso encarar a perseverança. E ele diz mais, que o sujeito que persevera, ele tem um caráter transformado. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Como a gente conhece gente mau caráter? Quem conhece gente mau caráter? Nós não estamos julgando, estamos apenas dizendo que conhecemos. Conhecemos muita gente mau caráter. E o mau caráter, geralmente ele é dissimulado. Ele é o rei, ou ela. Faz tudo certo, o mundo está errado. Ninguém me compreende. Eu faço tudo certo, eu sou. Aí ele tira Deus e é ele. Eu sou, eu faço, eu ganho, eu sou o melhor, eu sei. Este não tem um caráter transformado, porque esse não consegue perseverar em meio às dificuldades. Ele mascara uma situação que não é dele, ele mostra uma realidade que ele não vive, ele vive na mentira. Deus abate o soberbo e Deus exalta o humilde. E a perseverança, ela só vem porque preciso ser visto diante da dificuldade como alguém que vale a pena ser investido. Empresa nenhuma investe no mau caráter. Empresa nenhuma investe em alguém que só é teórico e não é prático, que não põe a coisa a funcionar. Empresa nenhuma contrata alguém que só reclama. Empresa nenhuma separa alguém para um cargo maior se não souber ser mandado. E por que Deus tem que ser diferente? Não é. Eu tenho que descer para subir. É assim que funciona. Quando nós vamos à casa do oleiro, a palavra não diz suba à casa do oleiro, a palavra diz desça à casa do oleiro. Se sujeite ao oleiro, seja menor do que o oleiro, e vá sabendo que teu vaso vai ser quebrado, para depois ser restaurado. E a perseverança é isso. Muitas vezes vamos ter que descer, vamos ter que nos humilhar, vamos ter que fazer, sabe, do limão uma limonada, e com a perseverança nós vamos ser aprovados, porque só é aprovado quem persevera. Agora, esse negócio, não, eu sou crente para não ter mais problema, não. Se você é crente, você tem que ler a Bíblia e saber o que é ser um crente, e através desse caráter aprovado, começa a vir a esperança. Aí eu vou ter esperança dos meus sonhos, dos meus projetos, eu vou ter esperança que o meu lar pode melhorar, eu vou ter esperança que alguém pode ser curado, eu vou ter esperança de tudo que parece ser impossível, eu vou ter esperança, porque Deus diz que é assim. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Dificuldades que Paulo enfrentou, percorreu cerca de 15 mil quilômetros e enfrentou todo tipo de dificuldades. Foi açoitado, foi apedrejado, foi preso, foi assaltado, naufragou, sentiu-se traído, passou fome, frio e noite sem dormir, exposto ao perigo a todo momento, mas ele
perseverou. Esse é o Paulo. Esse é o crente que todo mundo pega os textos e lê, textos de Paulo. Olha a lista de coisa ruim que ele teve que perseverar. Quais foram os principais obstáculos enfrentados por Jesus durante seu ministério? Jesus se deparou com diversas formas de resistência. Primeira, incompreensão das autoridades religiosas. Imagina, ele estava inserido no meio do povo judeu. Não tinha uma igreja evangélica, porque ele é a igreja. Não tinha os apóstolos reunidos esperando ele, porque ele deu início ao apostolado. Então ele veio para fazer a diferença. Tu imagina quanta perseverança ele teve que ter. E mais, além da incompreensão das autoridades religiosas, ele sofreu uma vigilância hostil. Por onde ele ia, tinha alguém vigiando ele, para ver que alguma coisa tinha que dar errado. Eles apostavam no fracasso de Jesus. Mas se ele não perseverasse, ele não teria mostrado tantos milagres, a ponto de não termos livros o suficiente para constar sobre os seus 3 anos de ministério. Mas ele perseverou. E mais, tentativas de desacreditar sua mensagem de milagres, bem como as dificuldades humanas que ele teve, rejeição, solidão. Esse foi Jesus, rejeitado e solitário, mas nos deu o maior exemplo de perseverança. Enquanto alguém chegou e disse assim: Senhor, tem mais de 5.000 pessoas te esperando aqui, e eles estão com fome e não têm o que comer. E todos os discípulos foram unânimes, menos um, André, o mais calado, o primeiro, o mais tímido, mas que tinha a palavra certeira de Senhor. Olha a fé de André. Tem alguém aí com, acho que 5 pães e 2 peixes, é isso? Como é que alguém vai chegar para Jesus e fazer uma proposta dessa? Eu tenho 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ainda bem que não tinha gênero, senão seria mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então imagina. André tinha que ter muita fé, mas era o mais quietinho, o mais tímido, mas foi o que levou Pedro, seu irmão. Jesus olhou para André e disse: traga para mim. Houve uma sintonia de perseverança. André perseverou em uma fé inabalável, e Jesus perseverou numa certeza de gratidão. Jesus pega aquele cesto, ergue para cima e diz: obrigado, Senhor, por esses pães e por esses peixes. E aqueles pães e aqueles peixes alimentam a todos, e ainda sobra 12 cestos. Perseverança, e o milagre aconteceu. Aplauda a Bíblia, ao Senhor Jesus, ao milagre. Então veja, gente, veja o que é capaz. Ah, mas isso foi com Jesus. Ei, eu vou te dizer uma coisa então. Foi com Jesus, mas ele disse o quê? Que nós faríamos mais do que ele fez. Então dá para fazer mais pão e mais peixe? Não, dá para fazer outros milagres, dá para prosperar e conquistar muito mais. Mas Jesus teve que pegar o cesto, erguer aos céus e agradecer, e ter a certeza que ia acontecer. Ele não ficou parado, não. Eu sou Deus. André teve a ideia: levanta o cesto aí, ora. Não ia acontecer nada. Ele, sendo o maior, se fez o menor. Os humildes serão exaltados, mas o soberbo será abatido. Lute contra a soberba na sua vida. Pergunta para alguém que te conhece muito bem: o que você acha de mim? Mas esteja pronto para ouvir. Se a pessoa disser: eu te acho orgulhoso, não justifica, porque você é orgulhoso. Ninguém acha alguma coisa que não é. Pô, eu te acho uma pessoa humilde, quero ser como você. Vamos orar junto, irmão, então, para a gente ser humilde igual. Mas se disserem para você: você é orgulhoso, irmão, me ajuda a ser melhor.
me ajuda a ser mais humilde. Ora comigo para Deus me ensinar, porque eu tenho que perder essa soberba da minha vida, esse orgulho da minha vida, tem que sair da minha vida em nome de Jesus. Porque senão tua vida não vai prosperar com Jesus. Pode prosperar em outro lugar, mas com Jesus não. Diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas: desistir ou ir atrás do nosso objetivo. Então, sempre escolha ir atrás dos seus objetivos. Nunca pense em desistir. Cada ano que passa, você tem que fazer uma oração que eu sempre faço e dá certo. Senhor, não permita que eu feche esse ano com menos do que eu tinha. E até hoje, desde que eu comecei essa oração, cada ano que passa, eu prospero, porque eu tenho fé em Jesus. E é essa oração que tem que fazer parte da sua vida, porque Deus te ouve, Deus está pronto para te prosperar. Mas tenha coragem de dizer: ah, mas eu tenho tudo. Irmão, tu não tem tudo. Não te engana, inocente. Falta muito para você ser feliz ainda. Peça para Deus e Ele te dará. Quem continua tem perseverança. A perseverança gera firmeza. Quer gerar paciência? Seja perseverante, porque somente teremos a esperança se vencermos todas as tribulações, todas. E aqui quase todos levantaram a mão, dizendo que tinham tribulações. E os demais que não levantaram, daqui a pouquinho Deus vai passar aí e recolher você, porque você vai ser arrebatado. Você é santo. Brincadeira, gente, mas tem um fundo de verdade. Vamos lá. Característica de quem se mantém firme no processo: tem paciência, sabe que esperar faz parte do processo, esperam o tempo que for preciso para alcançar o objetivo, tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante as negativas dos outros. Sempre vai ter o irmãozinho de plantão: eu acho que não é bem assim, eu acho que tu entendeu errado a profecia. Ei, irmão, tudo bem que você quer tudo isso, mas te olha no espelho e vê se você tem chance para ter tudo isso. Sempre tem um irmão abençoado para querer desfazer o nosso projeto com Deus. Então, assim, o meu conselho: se o teu projeto é com Deus, não sai espalhando para os outros, só sai espalhando quando tiver na mão. Olha o que Deus me deu, olha o projeto de Deus, olha a promessa, olha a profecia, Jesus existe. Mas não vai compartilhar com o abençoado que ainda não sabe perseverar, não sabe o que é ter paciência, não sabe o que é pagar o preço, não sabe passar pela prova, está sempre reclamando, e tu vai compartilhar a tua bênção? Não, nem coisas espirituais. Deus nos instrui: fale de coisas espirituais com quem é espiritual, mas espiritual de Jesus, da Bíblia, não do candomblé, de Jesus. Aí você fala: amanheço orando, sabe? Agora, com quem é espiritista, não tem como sentar na mesma mesa, não tem. Saiba que a importância da perseverança na vida cristã, a fé e a perseverança andam de mãos dadas. Se tem fé, tem perseverança. A fé verdadeira, que salva, nos dá perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir. A vida cristã tem dificuldades, e nossa fé muitas vezes é desafiadora. Por isso, precisamos de perseverança. Sabe que tem muitas pessoas que pulam de igreja em igreja, não é porque eles são turistas de igreja, é porque eles estão desanimados numa denominação, aí eles vão para outra, achando que aquela igreja vai melhorar os sonhos e a vida deles, e aí não dá certo, eles vão para outra, e vão pulando, até que um dia eles escutam uma pregação sobre perseverança, e eles vão saber que não importa a igreja, permaneça nela, porque é ali que Deus vai te ensinar,
é ali que Deus vai mostrar o caminho certo. Persevera, porque ali vai ter prova, e naquela prova você vai ser aprovado, e naquela aprovação você vai conquistar o objetivo, e Deus vai te abençoar. Não perca tempo pulando de galho em galho, não faça isso, persevera, olha para Jesus, não deixe de olhar para o pastor, porque ele tem que ser parecido com Jesus, senão cai fora mesmo. Aí eu estou falando de igreja séria. Persevera, te mantém enraizado, cria teus filhos naquela denominação, eles vão saber honrar aquela denominação, eles vão criar os filhos deles. Tu imagina, teus netos junto contigo na igreja que você fundou, que você escreveu a história. Ninguém vai deixar essa igreja cair, porque as gerações estão herdando algo do céu, estão herdando a palavra de Deus, estão herdando o ensinamento, estão aprimorando aquilo que um dia o avô ou o pai começou. Na parábola do semeador, a semente que cai no solo pedregoso representa a pessoa sem perseverança. De início recebe o evangelho com alegria, mas não tem raízes. Em Mateus 13, do 20 ao 21 diz: logo, quando sua fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do evangelho e volta à velha vida. Cada vez que eu saio do meu contexto de comunhão, esse tempo que eu saio para ir para outro lugar, eu trago algo da minha velha vida, e aí você vai para o ponto zero, e tem que começar tudo de novo. Quantas pessoas que mudam de igreja, e saem da igreja antiga, e está tudo bem, e quando entra na igreja nova, na primeira oração manifesta o demônio. Pastor, eu nunca tive demônio na minha vida, foi eu vim para cá, o demônio se manifestou. Irmão, não é a igreja aqui que tem demônio, você trouxe o demônio, porque na sua saída de uma igreja para outra, você teve que voltar para o ponto zero, as brechas foram reabertas, e você acabou trazendo algo que já tinha sido apagado na sua vida. Veja o perigo disso, gente. Sempre vai ser um recomeço, sempre vai ser algo que você vai ter que iniciar, porque lá tem uma doutrina nova, lá tem um ensinamento um pouco diferente, lá o pastor é um pouco diferente. Então isso começa a criar conflitos, e a gente começa a abrir brechas, porque começamos a reclamar. Preste atenção, a Bíblia diz que a perseverança melhora nosso caráter, fortalece nossa fé e traz recompensa. Lá em Tiago 1, do 2 ao 4, somente quem não desiste da fé em Jesus, recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. É também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. E veja que a dificuldade, ela não deveria ser vista como uma inimiga. A dificuldade, ela deveria ser vista como uma prova. É como você depender de uma pontuação para não entrar em recuperação na escola, e você tem que fazer uma prova para escapar daquela recuperação. Se você olhar aquela disciplina, aquela prova, aquele professor com raiva, você vai ser reprovado. Mas se você baixar a cabeça e estudar, e compreender que a sua fé vai te levar a uma motivação maior, e você vai superar aquilo, crendo, você vai passar de ano. Provação é isso. Não tenha raiva da provação, não encare a provação como um inimigo. A provação é o meio para a gente poder mudar de fase. Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Antes de falar sobre a perseverança necessária para enfrentar seus destinos, Jesus ainda complementa que, por causa de todas essas coisas, seria difícil encontrar o amor de Deus nos homens. Muitos se esfriaram na fé. Então veja, o grande mestre se antecipou dizendo em Mateus 24, 13: mas aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Jesus deixa claro que os seus servos só conseguirão passar por tamanha atrocidade e tormenta se eles se mantiverem firmes e crentes no Evangelho, na fé e no amor que Ele os ensinou. O amor não pode estar separado da perseverança, porque se o amor estiver separado da perseverança, você vai ser que nem... Deixa eu perguntar antes aqui, quantos são de Caxias, aqui nasceram em Caxias? Quantos têm origem italiana? Está diminuindo. Quantos não dizem mais palavrão? Então eu posso falar. Então assim, gente, por que a perseverança tem que estar unida ao amor? Porque a pessoa, para perseverar, ela não pode dizer, não, é porque eu sou de origem italiana, por isso que eu dou umas bestemadas de vez em quando, por isso que eu ofendo Deus de vez em quando, por isso que eu falo alto, por isso... Essa cultura não é do céu, essa cultura é do homem. Jesus não tem que se adaptar à cultura grotesca do homem. O homem tem que ser polido para se encaixar em Deus. Então a sua perseverança tem que ser sem palavrão, sem indignação, sem reclamação. Tem que passar pela prova dando glória a Deus. Que o nosso cântico, se o irmão ali puder separar esse, pode separar. O irmão sabe tudo de música ali, né? Passando pela prova dando glória a Deus, sabe? Então assim, isso é perseverança. Vamos passar pela prova dando glória a Deus, e vamos deixar dessa cultura caxiense que não é boa, do palavrão. Como ser mais perseverante? A perseverança cresce à medida que enfrentamos dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer e nos ajustar no plano cristão. Precisamos de um ajuste. Somente aprendemos a perseverar quando nossa fé é provada, conforme Romanos 5, do 3 ao 5. No momento em que enfrentamos a dificuldade, não é fácil discernir entre o que é provação e o que é tentação, pois as lutas podem ser as mesmas. Qual a diferença de provação e de tentação? A provação é de... e a tentação é do diabo. É o que diz o Pai Nosso: Senhor, livra-me da tentação, livra-me dos intentos malignos, livra-me de tudo que o diabo tenta contra a minha vida. Isto é tentação. Mas a provação é de Deus, é um meio de aperfeiçoamento para cada um de nós. Vemos isso na vida de Jó, quando Deus e Satanás tinham intenções diferentes no mesmo episódio de sofrimento. Satanás queria o sofrimento para tentar fazê-lo desistir da fé. Preste bem atenção. Satanás queria o sofrimento para tentar fazer Jó desistir da fé. Deus permitiu para provar a sua fé. Você está entendendo a jogada aí? No final do livro, vemos o crescimento de Jó, percebendo que antes conhecia a Deus parcialmente, mas agora conhecia mais profundamente. Por quê? Porque quem venceu na jogada foi Deus, através da perseverança, e quem perdeu foi Satanás, através do quê? Através da tentação. A mesma coisa, gente, é uma linha muito tênue entre a tentação e a provação. Até parece a mesma coisa, mas não é. Provação vem de Deus, tentação vem do inferno. Deus nos prova para nos fazer ainda melhor, e o diabo nos tenta para nos fazer ainda pior. Essa é a diferença. Então aqui
Qual o seu nível de intimidade com Deus? Será que está a esse ponto? Será que a gente consegue transformar a tentação em provação? Jó conseguiu. Como? Perseverando. Mas é uma tentação, persevera na fé. É difícil, pastor, busca em Deus mais fé. Eu já busquei, busca mais. Porque é um dom de Deus, e Ele vai dar quanta fé você precisar. Se você precisar orar o dia todo por fé, ore o dia todo que vem, e você vai transformar a tentação, através da perseverança, em perseverança. Não, como é que é? A tentação em... me deu um nó agora da cabeça. Vocês não estão comigo, gente. Provação. A tentação é de quem? Não, mais alto. A tentação é de quem? E a provação? Aí. Gente, não me deixe esquecer, por favor, senão fica feio aqui em cima. Vamos lá. O mesmo acontece com a perseverança. Ao longo da vida, enfrentamos várias provações. À medida que as superamos, nossa fé e perseverança fica mais forte. Em termos práticos, para ficarmos firmes na fé, precisamos depender de Jesus. Somente Ele nos dá a força que precisamos. Não dependa da sua própria força. Só Deus tem o poder para nos sustentar. Portanto, se queremos ter mais perseverança, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Assim, orando em todo o tempo, lendo a Bíblia regularmente, reunindo com outros cristãos, louvando a Deus, refletindo na palavra de Deus em todo o tempo. Essa é a chave. Eu preciso estar ligado a Deus de alguma forma durante o dia, lendo a palavra, escutando louvor, orando, em comunhão com os irmãos, na igreja, e nós temos tudo isso. Olha que a nossa igreja aqui é uma igreja viva, ela não para, é uma igreja que não dorme. Se deixar, os ministérios viram à noite aqui, né? Se deixar, tem irmãozinho que está em 10 ministérios, a gente tem que limitar aqui, no máximo 2, alguns já estão em 3, entendeu? Porque é uma igreja viva, e a igreja só é viva porque ela vê a necessidade que tem de se manter com Jesus, porque se a igreja não for assim, ela se perde. Se você não estiver ligado na igreja, grupo das mulheres, dos homens, sabe, culto de casais, o que mais? Jovens, acampamento, acampa dentro, encontro com Deus, o que mais aí? PG, gente, tem muita coisa na igreja. Você não pode ter a desculpa de dizer assim: pastor, está difícil, eu não consigo orar, eu não consigo louvar, eu não consigo ir para a igreja. Claro, irmão, a igreja aqui é viva e você está morto, não tem como mesmo. O problema não é a igreja, o problema é você que tem que ressuscitar. E aí o pastor tem que fazer uma oração de ressurreição. Levanta tu que dormes. E daí a pessoa levanta, agora vai. O que eu preciso fazer, pastor? Tudo. Vai fazer o 100, vai fazer teologia, vai fazer escola de ministérios, vai para o culto de casais, para o culto dos jovens. Aí demais, não é demais. Você está na UTI. Agora é só dose cavalar. Você precisa tomar na veia. Tá? Agora é o tubo de respiração, aguenta pulmão. Quando estiver bem, a gente tira o tubo, diminui as dosagens, e aí você está tranquilo para ficar em 2 ministérios, e fazendo muito, produzindo muito, abençoando muito a igreja. É assim, a perseverança é assim. Eu preciso estar ligado ao corpo, senão eu não faço parte de Jesus. Em tudo o que fazemos, não podemos nos esquecer de nosso alvo, a vida eterna com Jesus. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz assim: todos os sofrimentos e as dificuldades dessa vida não se comparam
com a glória futura que nos aguarda. Aleluia! Acorda, tu que dormes. Vamos lá, glória a Deus. Temos boas razões para perseverar e temos a ajuda de Deus para conseguirmos. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 16 diz, prepara as palmas aí, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! De pé, gente, de pé, glorifique o nome do Senhor, de pé. Mais, ministério de louvor pode vir. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É dessa forma que a igreja é viva. A igreja tem que se mexer, né? Senão eu vou ficar que nem a pastora Marilene, 2 horas aqui. Quero ver quem aguenta, entendeu? Então, mas foi bênção. Então assim, gente, nós precisamos. Quem gostou do culto de ontem? Quem não gostou não precisa levantar a mão. Então, em nome de Jesus, hoje, você tem na sua consciência o que é a primeira pregação, qual é?